capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. E eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então ele o chamou: ó, fulano, chega até aqui, sente-se. Ele foi e se sentaram. Boaz disse ao resgatador: Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi do nosso parente Elimeleque. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você: compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui, na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isso. Se não, diga para que eu saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você, eu. Então ele respondeu: eu vou resgatar essas terras. Boaz, porém, lhe disse: no dia que você receber as terras da mão de Noemi, também terá que receber Rute, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Então o resgatador disse: nesse caso, não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Então faça você o uso desse meu direito, que eu não poderei fazê-lo. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé, entregava ao outro, e era assim que se confirmava um negócio em Israel. Por isso, quando o resgatador disse a Boaz: faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: vocês hoje são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que lhe pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom, e também tomo por mulher Rute, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos. E do portão, fala comigo bem forte, portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. E todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram: somos testemunhas. E disseram a Boaz: que o Senhor faça a essa mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel, e que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. O tema da palavra hoje é portões, portas e altar. Portões na nossa vida, portões na linguagem bíblica, no contexto bíblico, representam a nossa vida pública, a nossa influência, representam as nossas negociações, as nossas aquisições, as nossas vendas. Portas são mais próximas, representam a nossa intimidade, a nossa família, as decisões do coração, uma realidade mais secreta. Altar é o lugar da nossa rendição total, lugar onde o fogo de Deus consome o nosso eu. Se os portões são fracos, ao ser uma cidade atacada, a cidade é invadida, saqueada, destruída, ela cai. Se as portas estiverem desprotegidas,
o inimigo entra na casa. E se o altar estiver quebrado, é o pior que pode acontecer, pois um altar corrompido, a presença de Deus se retira. Hoje Deus quer restaurar os seus portões, suas portas, e renovar a sua aliança no altar, na presença do Cordeiro. Você pode dar um aplauso por essa graça, essa misericórdia, esse favor de Deus? No antigo Oriente Médio, primeiro ponto, os portões era uma esfera de governo. Os portões eram onde, como vimos no livro de Ruth, capítulo 4, onde contratos eram firmados. Tem o tópico 1? Tem o tópico 1? Vai rolar as outras lá, só me dá um sinal. Sim, ok. Os portões de uma cidade não eram só lugares de passagens, lugares de entrada e saída, mas um centro administrativo. Funcionava também como um tribunal, como vimos aqui. Era também um lugar jurídico, era também um lugar comercial. As muralhas protegiam as cidades. Os portões, quando abertos, as pessoas daquela cidade estavam disponíveis, dispostas a fazer negócios entre si e também com viajantes. Ali, reis também sentavam, anciãos sentavam, heranças, como é o caso de Ruth 4, eram estabelecidas, causas julgadas. As cidades tinham controle dos portões. Quem controlava os portões, suas aberturas, os seus encerramentos, controlava a cidade. Se o inimigo quisesse conquistar aquela nação, ele não ia diretamente nas muralhas, que supostamente eram as partes mais fortes. Eles atacavam primeiramente os portões. Antes de atacar as portas da sua casa, antes de conseguir atacar os altares que estão dentro da sua casa, nosso inimigo, ele ataca os nossos portões. Ele tenta nos ferir na nossa vida social. Por isso que muitas vezes você, como igreja, sendo filho do Senhor, sente-se injustiçado, atacado juridicamente, atacado nos negócios, tentado ser impedido nas suas negociações, no triunfo dos seus sonhos e dos seus planos. Por isso, o diabo tenta inserir dentro da própria igreja aqueles fofoqueiros, aqueles maledicentes, uma vergonha. Se você é um crente fofoqueiro, você é uma vergonha para o reino de Deus. Os anjos olham para você e ficam com vontade de te passar a espada. A graça e a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Os portões são atacados para ferir a nossa imagem, para ferir a nossa moral, para ferir a nossa identidade. Não seja você um instrumento do inferno para atacar os portões da igreja de Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém de toda a igreja? Salmos 24, 7, o salmista escreve: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levante não só as portas, mas levante-se também os portões, os portais, as portas maiores. A Nova Jerusalém não tem só portas nas casas, nas moradas eternas preparadas para você, mas ela tem também 12 portais, 3 em cada um dos 4 lados da cidade, guardados por anjos. Que os anjos do Senhor guardem os seus portais, guardem os seus portões, os portões da sua casa, os portões da sua vida, em nome de Jesus. Levante as vossas cabeças.
portas e portais. Levante, não ande com a cabeça baixa, não ande enfraquecido. Portas, portões, portais, não andem envergonhados, desiludidos, não. Levante a sua cabeça. Existe um rei, o rei da glória, e ele quer acessar os seus portões, ele quer acessar as suas portas. Ele quer conquistar um altar dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro da sua família. Então levante a sua cabeça, olhe para o alto. Há esperança para o seu nome, há esperança para a quitação das suas dívidas, há esperança para a saúde, para a história da sua família, há esperança para a intimidade, dentro das suas portas, na intimidade dos seus quartos, da presença do Rei dos Reis, do Rei da glória. Levante portas, levante portões, as suas cabeças, o Rei da glória está olhando e quer estar próximo de você. Quem quer Jesus pertinho, dá um glória a Deus e um aplauso bem forte a Ele. Aleluia. Segundo lugar, portas. Como eu já disse, o portão é público. As portas são mais próximas de nós. Provavelmente na sua casa você tenha suas portas e um portão. Ainda que você more em um condomínio e a sua casa não tenha portões na frente da sua casa, existe uma muralha e um portão. Porta é algo mais próximo, mais perto, mais privado. E existem níveis de portas. Você tem a porta externa da sua casa, você tem as portas do banheiro, você tem a porta do seu quarto. Existem tempos que Deus até permite que os portões, num contexto mais amplo, mais geral, não só o portão da nossa casa, mas o portão da nossa cidade, ele seja até invadido. Um exemplo disso é o livro de Êxodo, quando na 10ª praga, o destruidor é permitido entrar pelos portões do Egito. Mas toda a casa que tinha o sangue do cordeiro, das portas, ele não podia passar. Cadê um glória a Deus bem forte? Escuta, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes você vê coisas acontecendo no seu bairro, com os seus vizinhos, na cidade, nessa fronteira, e você permite o medo tomar conta do seu coração, e você acha que vai te atingir. Não. Aplica o sangue do cordeiro nas suas portas. Coisas podem estar acontecendo pelos portões adentro da cidade, mas não vai chegar dentro da sua casa. As suas portas serão blindadas pelo sangue de Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus diz: Você é diferente. Impressionar nos portões. Jesus está falando com os religiosos que gostam de fazer oração em público, para parecer espiritual, espirituoso, para parecer de outro mundo. E como as coisas de outro mundo, elas nos impressionam. Soltaram agora 4 espécies de ET. Tem crente que é ET. É com esses crentes que Deus está falando. Falou assim: você gosta de aparecer de outro planeta em público. Deus diz: mas você é diferente. Deus está falando com o público que crê nele. Deus está falando com aqueles que Ele está conquistando o coração. Ele disse: escute, existe um lugar onde eu não me importo com o que o público diz. Existe um lugar que eu quero estar, que eu conheço, um lugar só nosso. Este lugar é dentro dos portões, dentro da porta da sua casa. Lá dentro, entra e fecha a porta. Lá no lugar mais seguro, no lugar mais secreto, é onde eu e você estaremos. Você vai estar falando com o Pai e Ele vai estar te vendo. Não existe lugar onde Deus não te vê, e onde Ele te vê em secreto, tem a garantia que há a recompensa, a resposta para as suas orações. Portões e portas. Quando você ora na mais íntima, na mais escondida porta, a recompensa vem também diante dos portões. Dá um aplauso para o Senhor, que é o Deus das portas,
Deus dos portões. Aleluia. Existe uma outra porta, além dessa porta grande, um portão. Porta da casa, porta do quarto. Mas existe também uma outra porta que muitas vezes nós cuidamos dessas portas. Queremos cuidar da vida social, queremos cuidar da família. Mas existe uma outra porta também, que é a porta do nosso coração. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, versículo 21 e 22. Jesus diz: eu estou à porta, eu estou chamando. Olha como Jesus respeita as nossas portas. Sua porta está encostada, sua porta está... Não importa se ela está trancada ou não, existe uma barreira. O território aí dentro é seu, é do seu governo, pertence a você, eu te criei. É o lugar das suas decisões, é o lugar dos seus desejos, é o lugar mais secreto, mais íntimo seu. Eu não quero invadir, se você me ouvir, se você abrir a porta, não é se você ouvir que eu estou batendo, igual aquela pessoa que tem mais intimidade, né? Ele chega e, estou entrando, hein? Jesus não bate só para avisar que está entrando, não, Ele bate para que a gente possa então vir até Ele, vir até essa porta, romper, remover, ceder passagem para que Ele possa entrar. Se você abrir, aí eu entro, e se eu entrar, o seu alimento será diferente, o que você vai comer será diferente. Não sou só eu que vou viver desfrutando das minhas maravilhas por ser Deus. Daquilo que eu me alimento, daquilo que eu como, você vai comer também. Porque quando eu entro para cear, eu não espero ser servido por você. Eu sou Deus. Eu sou o Deus Criador eu sou o pão vivo que desce do céu. Eu não preciso do que você tem para me dar de comer. É você que precisa se alimentar de mim. Dá um aplauso para o pão vivo e para o vinho eterno. Aleluia! Aleluia. Existe uma pintura do século XIX de William Hunt. A pintura se chama Luz do Mundo. É a pintura de uma porta cheia de espinhos e ervas daninhas. Jesus está do lado de fora e ele segura uma lamparina na mão e ele está batendo a porta. E o que mais ganhou repercussão nessa imagem, nessa pintura, nessa obra de arte de Hunt, é que aquela porta, ela não tinha fechadura do lado de fora. Então quando Jesus bate, Ele espera o nosso passo de fé. Tem muitas pessoas que não entendem isso, que vivem dizendo, se Deus quiser fazer na minha vida, Ele vai fazer. O dia que Deus quiser, Deus faz. O dia que Deus quiser, Ele vai vir e vai abrir a porta. O dia que Deus quiser, Ele vai vir e vai transformar tudo. O dia que Deus quiser, eu vou para a igreja. O dia que Deus quiser, eu vou firmar minha aliança com Ele. Deixa eu te dizer uma coisa em nome de Jesus. O dia que Deus quer é hoje. Ele não vai arrombar. Ele vai continuar batendo, e é a nossa decisão que abre a porta e transforma tudo, e transforma daquilo que nós nos alimentamos, aquilo que sacia a nossa sede. Jesus está batendo na sua porta hoje, mais uma vez. Tem alguém aqui que está precisando ouvir isso? Jesus está batendo na sua porta hoje, mais uma vez. Jesus está te dizendo, você está esperando eu fazer algo? E você já viu que eu ainda não fiz. O problema não é que eu não quero fazer, o problema é que eu estou esperando que você faça, que você abra a porta do seu coração para que a luz entre e transforme o seu interior. Terceiro lugar, o altar. Portões é o público, a porta é o mais íntimo, é o mais familiar, e o altar é o sobrenatural, a entrega. Altar é o lugar do pacto, da aliança. Altar é o lugar do fogo divino.
O altar é o lugar mais precioso, mais importante, é o lugar crucial para o seu relacionamento, para a sua vida com Deus. Muitas pessoas cuidam dos portões, creem, clamam os anjos nos portões, nas portas, para dentro das portas, mas fogem do altar, porque o altar é o lugar de sacrifício, altar é o lugar de entrega, altar é o lugar de morte. A cruz foi um altar, onde o sacrifício perfeito foi feito, onde o cordeiro perfeito foi sacrificado. O altar é um lugar de dor, é um lugar de morte para o eu, é um lugar de abrir mão das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus prazeres. O altar não é lugar de conforto, o altar não é um lugar de distração, não, o altar é um lugar de apresentação, de sacrifício, é um lugar de entrega, de adoração radical, intensa, profunda. Em Êxodo capítulo 20, versículo 25, uma das ordens de Deus a respeito do altar é que ele fosse de pedras brutas, sem cortes, sem uso de ferramentas. Que o altar não é um lugar de embelezamento, o altar é um lugar que não é de maquiagem. Por isso você vê tantas irmãs vindo para o altar e saindo sem maquiagem. Hoje em dia, muitos irmãos vindo para o altar e voltando com a boca, com a maquiagem borrada. Eu acho lindo o homem que usa maquiagem. Teve uma vez que a Sofia passou um negócio em mim, o que é aquilo? Base? Pó? Aí eu fui numa loja experimentar uma camisa, coloquei uma camisa, gostei, uma camisa branca, tirei a camisa, cheguei no caixa, fui pagar, olhei, tinha uma mancha. Eu falei, moça, eu quero trocar essa camisa aí está manchada, eu não quero não. Ela olhou e falou, não sei que tipo de homem usa maquiagem. Só de lembrar eu devo ter ficado vermelho aqui agora. Eu fiquei esperando, eu espero que essa maquiagem da minha cara tenha saído toda nessa camisa e ela não esteja sabendo que ela está falando de mim, aleluia. O altar não é um lugar de máscara, o altar, por isso Deus está dizendo, eu não quero ferramenta, eu não estou interessado no altar, daquilo que você pode fazer com as suas mãos. Que o altar não tem a ver com as suas mãos, o altar tem a ver com as portas do seu coração. Em 1 Reis, capítulo 18, quando Elias ora para que o fogo de Deus caia o fogo de Deus receba o sacrifício, a primeira coisa que ele faz é restaurar o altar. Havia uma disputa, havia uma luta, uma guerra espiritual sobre a grandeza, o poder de Deus. E Deus quer honrar o profeta e sua fé. Deus quer revelar para aquele povo que Ele é Deus, Ele quer confirmar a sua aliança. Mas Elias, um homem de Deus, entende que se não tem altar, e se no altar não tem sacrifício, não tem fogo. Muitas pessoas oram pelo fogo de Deus, querem o fogo de Deus, Deus me acende, me aviva, mas não entendem que precisam restaurar o altar. Deus quer abençoar os seus portões, suas portas, e reconstruir o seu altar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peçam que ofereçam. É uma oferta, é uma entrega, é um sacrifício. Do quê? De adoração, de rendição. O que eu vou entregar no altar do Senhor? Eu mesmo.
Eu vou entregar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um culto racional. Esse é um culto entendido. Um culto racional a Deus é a pessoa que entende. Nós entregamos a nossa vida por completo no altar. É um lugar onde eu venho e morro. Pastor, mas por quê? Porque Ele morreu por mim. Ele disse: se você quiser me seguir, você precisa tomar a sua cruz. Você precisa lembrar que existem coisas que precisam morrer. Aí você me segue. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é a noite que você volta para o altar. Hoje é a noite que você reconstrói, restaura a sua aliança com Deus. Hoje é a noite que o Espírito Santo quer fortalecer você, para você resistir tudo aquilo que tenta te tirar do altar. Tem pessoas aqui nessa noite que entraram aqui com uma mensagem do inferno, dizendo: você errou, você pecou, você está perdido, não tem solução para você, o que está em direção da sua vida agora é maldição, é consequência ruim. O Senhor me manda te dizer: eu quero cuidar dos seus portões, das suas portas. Restauram nessa noite o seu altar. Eu tenho uma palavra diferente, eu tenho um plano diferente para você. O meu plano não é de condenação, o meu plano não é de perdição para você. Os meus caminhos são mais altos, os meus planos são melhores. Eu quero te abençoar, eu quero restaurar o seu coração, eu quero restaurar o seu interior, eu quero restaurar a intimidade com você, eu quero restaurar a minha presença na sua casa, eu quero restaurar a minha presença nos seus portões. Você pode dar um aplauso para Jesus bem forte de todo o seu coração. Mais forte, mais forte. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Por isso é tão importante nós colocarmos também no altar a nossa vida financeira. Quando nós colocamos as nossas finanças no altar, nós estamos dizendo: minhas finanças estão morrendo. Mas como assim, pastor? Morreu? Quando você traz para o altar, para o lugar de sacrifício também a sua vida financeira, você está aniquilando o poder do consumismo, do gasto exacerbado, do gasto desordenado, dos desejos insaciáveis, das compras compulsivas, da desorganização financeira, dos bloqueios financeiros, não só para gastar tudo aquilo que Deus tem te dado, mas também tentando te impedir de conquistar aquilo que Deus tem ainda para você, para que a sua vida seja uma vida de uma família de abençoadores. Não deixe de trazer os seus recursos para o altar. Coloque os seus recursos ao pé da cruz. Nós não podemos servir a dois senhores. Ou nós vamos amar a Jesus, ou nós vamos amar o dinheiro, ou nós vamos servir a Deus, ou nós vamos servir o dinheiro. E o dinheiro não pode ser servido por nós. O dinheiro não pode ser um senhor na nossa vida. O dinheiro tem que ser um servo na nossa vida. Somos nós que comandamos, somos nós que os deixamos debaixo dos nossos pés. Quero um amém bem forte em nome de Jesus. Então prepara a sua oferta.